Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro, tanto no âmbito político, econômico ou corporativo. Muito obrigado aí pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo ou você que nos assiste aí posteriormente gravado. Não esqueça então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, que assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Além disso, você pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, que você recebe esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. Então aproveita aí e vamos disseminar conteúdo para quem trabalha ou quem gosta do mercado financeiro. Hoje, dia 31 de agosto de 2021, fechando aí o mês de agosto, né? Muitas expectativas, principalmente aí após uma semana turbulenta como foi a semana passada, com grandes expectativas aí para o discurso de Jerome Powell que aconteceu na sexta-feira e um início de semana também conturbado, olhando aí para o dia de ontem, segunda-feira, dia 30, onde apesar de os mercados internacionais terem digerido muito bem o discurso de Jerome Powell lá no simpósio de Jackson Hole e trabalhado em cenário positivo, principalmente em bolsas europeias e também os Estados Unidos, tivemos aqui... Desculpa que eu esqueci de botar no silencioso o meu celular. Tivemos aqui no Brasil, infelizmente, o índice Ibovespa aí se descolando das principais bolsas mundiais e fechando em queda, principalmente aí, puxado aí por quedas em bancos e instituições financeiras, através de uma perspectiva aí, de uma possível retaliação do governo aí, contra a Febraban, né? Inclusive tivemos aí a saída da Caixa e do Banco do Brasil, da Febraban, Federação Brasileira dos Bancos, né, das instituições financeiras. E com isso aí, com o posicionamento político aí, o apoio também ao manifesto da Fiesp, que não foi feito ontem, mas foi prorrogado aí para os próximos dias, o manifesto da Fiesp, pode haver uma retaliação, segundo as notícias, segundo aí o consenso de alguns investidores, e essa queda nas ações de banco puxaram também o índice Ibovespa para baixo, juntamente com outros setores que acabaram aí pesando também nesse sentido. Além disso, ainda repercutem as falas do presidente Jair Bolsonaro do final de semana, que ele frisou novamente aí durante o dia de ontem, né? No fim de semana, o Bolsonaro falou que o futuro dele se resume a uma das 3 opções: prisão, morte ou vitória. E no dia de ontem ele reinterpretou, trazendo apenas aí morte ou vitória, referindo-se então aí às eleições de 2022. Isso causa também uma certa desaceleração e desconfiança aí no mercado financeiro como um todo. Além disso, aí nós temos a crise hídrica, que falávamos bastante no dia de ontem e acaba pesando na inflação, apesar de termos tido aí uma divulgação de IGPM no dia de ontem abaixo do que era a expectativa, mas ainda permanece no radar dos investidores. CPI da Covid, as reformas, tanto a reforma administrativa quanto a tributária, e o uso aí de passaporte de vacinação, né, que permanece aí no radar também de bastante gente, juntamente aí com outros aspectos aí, como a proibição lá na Europa, ou a tentativa de proibição de algumas viagens aí aos Estados Unidos por conta aí da variante Delta e da alta disseminação da Covid-19 no país. Olhando já para esse exterior, para Estados Unidos, foi um dia aí de recordes aí para Nasdaq e S&P 500, ainda apoiados no otimismo do discurso de Powell na sexta-feira, e tivemos aí como ponto negativo aí no dia de ontem, divulgação de imagens ali dos talibãs com armas e veículos do exército norte-americano, e também acaba preocupando aí essa saída, né? E o que os norte-americanos acabam deixando, então o que o exército deixou lá para os talibãs em Cabul e em todo o Afeganistão. Isso acaba pesando também nesse sentido.
Além disso, ontem tivemos uma nova tentativa de ataque, um míssil inclusive que foi interceptado pelos norte-americanos, mas que ia em direção aí ao aeroporto de Cabul, também um novo ataque, então, igual aquele que nós tivemos na semana passada. Olhando aí para a Europa fechou em alta, mesmo com a preocupação com relação à inflação em alguns países, e na Ásia as bolsas fecharam em sentidos distintos, com a definição também de PMIs lá na China, e a gente fala um pouquinho mais sobre isso durante o nosso bate-papo por aqui. Olhando para números de forma geral, Ibovespa fechou então em 119.740 pontos, uma queda aí de 0,78%. O dólar aí lateralizou negativamente, queda de 0,02%, mas se mantendo aí na casa dos R$ 5,19. Nasdaq, a bolsa de tecnologia norte-americana, subiu 0,90 a 15.266 pontos. S&P 500 subiu 0,43 a 4.528 pontos e Dow Jones caiu 0,16 a 35.399 pontos. Fechamento aí do dia de ontem, dia 30/8. Olhando para a Europa, também tivemos uma lateralização em relação ao euro, que subiu 0,06%, se mantendo aí na casa dos R$ 6,13. Olhando aí para as bolsas, nós tivemos o DAX na Alemanha subindo 0,22 a 15.887 pontos, o CAC na França subindo 0,08% a 6.687 pontos, e no Reino Unido ontem era feriado bancário, então como nós comentamos, não havia pregão, manteve-se então nos 7.148 pontos do dia anterior, sexta-feira, dia 27. Olhando para a Ásia, que nós já comentamos no dia de ontem em relação ao fechamento, e sempre trazemos aqui no final do nosso Morning Call, a China caiu 0,09% a 14.423 pontos, enquanto o Japão teve uma alta de 0,54% e fechou o pregão de ontem a 27.789 pontos. Olhando aí para um cenário de cripto também, que tem oscilado bastante, apesar de um início de semana, de fechamento de semana em cenário positivo. Ontem tivemos o Bitcoin caindo 0,58% e o Ethereum em sentido oposto, subindo 3,11%, movimento aí bem distinto em relação às criptomoedas. Petróleo futuro ontem iniciou o pregão aí com uma perspectiva de queda, mas fechou em leve alta também, e o Brent fechou aí a $72,19 o barril, enquanto o WTI fechou a $69,16 o barril, fechamento então de petróleo futuro no dia de ontem. O índice S&P 500 VIX, que é o famoso índice do medo, continua em um movimento de queda, né? Igual o que nós tivemos no fechamento da semana, com essa perspectiva de se manter nesse movimento aí, nesse fechamento do mês de agosto. Ontem o índice S&P 500 VIX fechou aí com queda de 1,22% a 16,19 pontos, lembrando que quanto menor, melhor esse índice em relação à volatilidade, ao risco do mercado de ações. Olhando aí para metais futuro, nós tivemos aí o ouro futuro aí chegando a 1.816 dólares e 60 cents a onça, o alumínio futuro chegando aí nos mesmos 2.653 dólares do dia anterior, e o ferro refinado, que tem mantido uma leve oscilação, fechando aí a 159 dólares e 58 cents. Perdão. Ao vivo é assim mesmo, e a minha rinite aí, conforme muda o clima, aí acaba atacando. Então, ferro refinado fechando aí com pouca oscilação a 159 dólares e 58 cents. Olhando aí para o índice Ibovespa, as principais altas ficaram por conta de Lame 4, que é Lojas Americanas, aqui a holding de Lojas Americanas, né? Nesse ticker de Lame 4 nós não temos mais aí as lojas físicas, somente a holding, que subiu 2,86% a R$ 6,12. A MER3, que é o novo ticker aí, então, de Lojas Americanas, né?
esse sim mantendo as lojas físicas, juntamente com a fusão aí de B2W, subiu 2,69% a R$ 43,19. Quem também subiu foi TOTS 3, subindo 1,06% a R$ 39,90. CVC-B3, que é CVC Brasil, 0,78% de alta a R$ 22,07. E Ambev ABEV3, que subiu 0,76, fechando a cotação aí a R$ 17,17. Entre as principais baixas, nós tivemos aí Ciri 3, que é Cyrela, caindo 4,04% a R$ 20,45. Cogna 3 caindo 3,83%, fechando aí a R$ 3,26. E Duc 3, que caiu 3,47% a R$ 26,44. E aí tivemos também as empresas de aviação, Azul 4 caindo 3,27% a R$ 37,89 e Gol 4 com queda de 3,13% a R$ 20,13. Esse foi o fechamento aí das principais altas e principais baixas aí do índice Ibovespa no dia de ontem. Olhando aí para a agenda de indicadores, que é sempre tão importante, hoje podemos ficar de olho aí na balança orçamentária, apesar aí de ter um peso pequeno em relação ao mercado financeiro, sempre é importante ficar de olho aí nesses valores de entradas e saídas aqui no Brasil. E olhando para o exterior, hoje é um dia muito importante, olhando para diversos aspectos. Temos o índice de preços ao consumidor e índice de preços ao produtor lá na França, que inclusive o índice de preços ao consumidor já foi divulgado, e trazendo aí também nesse índice de preços a maior inflação desde 2018, então também voltando a preocupar a inflação aí na Europa como um todo. Hoje também temos divulgação do PIB da França. Temos a divulgação do desemprego na Alemanha, o desemprego aí que já foi divulgado também e teve queda, né? A queda foi mais acentuada do que a expectativa em relação à variação de desemprego lá na Alemanha, um ponto positivo. Temos ainda a divulgação do índice de preços ao consumidor na zona do euro como um todo, a confiança do consumidor lá nos Estados Unidos e na metade do dia e final do dia, praticamente aí lá na Europa, temos discursos aí de membros do Banco Central Alemão falando um pouquinho aí sobre política monetária e os próximos passos aí que podem vir, também olhando aí para a última ata do FOMC, todas as situações que foram discutidas aí no Banco Central Europeu e perspectivas aí em relação a estímulos econômicos que podem ser alteradas, inicialmente não, mas podem trazer novidades nesses discursos aí de membros do Banco Central Alemão. Olhando um pouquinho aí para a questão política, que sempre falamos aqui e acaba impactando bastante, principalmente após o recesso parlamentar, que nós tivemos aí a volta aí, a todo vapor da política interferindo no cenário econômico. A CPI da Covid aí aumenta o número de investigados, né? Oficialmente já são 23 investigados pela CPI da Covid, que planeja em breve também prestar um relatório final com relação aí e com desdobramentos dessas investigações e dos diversos depoimentos aí que foram feitos durante toda a CPI. Ontem também nós tivemos o ministro do STF, o Cássio Nunes Marques, né, o último ministro que foi indicado aí para o STF, concedendo o direito ao motoboy, que nós falávamos no dia de ontem, que iria prestar depoimento nessa semana, pelo saque aí de quase 5 milhões aí para uma das empresas que prestava serviço aí, de logística para o Ministério da Saúde, e ele iria depor essa semana. O Cássio Nunes concedeu o direito de ele não ir à sessão, ou caso ele vá à sessão, também não produza provas contra si mesmo, podendo então, a partir disso, ficar em silêncio naquilo que ele não quiser responder. Continuando aqui, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, ontem divulgou, ele é membro da CPI da Covid, né? E ontem ele se lançou como um pré-candidato à presidência da República em 2022, inclusive se colocando aí como uma terceira via
para as eleições, então, 2022. Nós falamos aqui frequentemente que o mercado busca essa possibilidade de uma terceira via e irão surgir, com certeza, de agora até o período aí de lançamento das candidaturas oficialmente, irão surgir diversos pré-candidatos tentando buscar esse movimento aí de busca de terceira via para eliminar um pouco ou reduzir a polarização Lula-Bolsonaro, que não é bem vista aí pelo mercado de modo geral. E a PGR, a Procuradoria-Geral da República, denunciou aí o ex-deputado e presidente do PTB, né, o Roberto Jefferson, por incitação ao crime e subversão à ordem social. Lembrando aí que o STF, né, através dos ministros ali, do ministro Alexandre de Moraes, solicitou a prisão do Roberto Jefferson aí há algumas semanas, inclusive deu bastante calor essa prisão, com alguns apoiadores dele e do presidente Jair Bolsonaro colocando ainda mais fogo, né, mais lenha nessa fogueira, por conta aí já dos atritos entre o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do STF e o Executivo, através aí do presidente Jair Bolsonaro. Então agora a Procuradoria-Geral da República surpreende inclusive o governo, os governistas, e denuncia o Roberto Jefferson por essa incitação ao crime. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas certamente teremos desdobramentos e impacto disso no mercado financeiro. E ontem o ministro Luiz Eduardo Ramos prestou também depoimento à Polícia Federal sobre a CPI das fake news eleitorais, né? Essa CPI das fake news eleitorais foi instaurada aí recentemente aí no mês de agosto ainda, com a perspectiva de apurar possíveis fake news divulgadas pelo presidente Jair Bolsonaro em uma live, a live lá no dia 29 de julho, onde ele disse que iria apresentar provas de todas as acusações que ele fazia de que as urnas eletrônicas eram fraudadas, e ao decorrer da live disse que não traziam provas, e então a partir disso foi criado aí um inquérito pelo Supremo Tribunal Federal e criada também a CPI das fake news eleitorais, que agora deve entrar no radar com novos depoimentos aí durante a semana. A perspectiva aí é que a Polícia Federal quer entender quem organizou a live, quem eram os participantes e quem eram as pessoas aí que testemunharam as falas aí do presidente Jair Bolsonaro durante essa live. Aguardamos também as cenas dos próximos capítulos, mas certamente essa CPI das fake news eleitorais deve ainda trazer mais farpas aí para o relacionamento do Executivo e do Judiciário, presidente Jair Bolsonaro e os ministros do STF, que já vinha acontecendo anteriormente, mas podemos ter novos desdobramentos nesse sentido. Continuando aqui, olhando um pouquinho para aspectos da economia, nós tivemos ontem, assim como acontece todas as segundas-feiras, a divulgação do Boletim Focus, com a perspectiva aí dos principais economistas, especialistas das instituições financeiras em relação à projeção aí de PIB, inflação, taxa de juros e câmbio, né, para o ano de 2021 e os anos conseguintes, né, 22, 23 e 24, olhando aí para o fechamento de 2021 e início de 2022, né, tivemos novos aumentos aí, principalmente olhando para o IPCA, que é a inflação oficial. Olhando aí para 2021, é a 21ª semana consecutiva onde nós temos uma perspectiva de alta da inflação, que já chega aí dentro da perspectiva do Boletim Focus a 7,27%. Também aí tivemos aumento na perspectiva do IGPM, que foi divulgado ontem, né, mas chegando aí a 19,65% a alta do IGPM em 2021, é a perspectiva dos especialistas, e a manutenção em relação à taxa de juros básica, né, a Selic, em 7,5%. Óbvio, existem aí também algumas perspectivas de mercado de essa taxa subir até 8,25, mas olhando aí para o Boletim Focus, essa é a perspectiva aí de ontem, né, do dia 30/8 de 2021. Um ponto que chama atenção é um novo aumento aí na perspectiva em relação a dólar e queda na percepção de crescimento do PIB, que já é pela terceira semana consecutiva. E óbvio, aí temos também desdobramentos
olhando aí para a moeda estrangeira, que deve continuar com uma mudança bem significativa, também olhando para 2022, que é ano eleitoral e normalmente traz mais volatilidade aí para a moeda norte-americana, é aquilo que nós olhamos aí em todas as últimas eleições. E já falando sobre isso, o mercado vê então um aumento na curva do dólar, né? Tá abrindo mais essa curva do dólar, principalmente aí com o risco fiscal e olhando para esse movimento das eleições 2022, lembrando todo ano eleitoral, como a gente falava anteriormente, ele tende aí a ter maior oscilação na moeda estrangeira. Tomara que não, mas existe bastante essa perspectiva e esse aumento do dólar aí pode preocupar ainda mais, lembrando que para conter o aumento do dólar, o governo também pode aumentar a taxa de juros, mas lembrando, o aumento da taxa de juros tira liquidez e também reduz a política monetária com perspectiva de redução do crescimento do PIB também, então uma faca de dois gumes, difícil de lidar esse momento aí que nós vivemos e um grande trabalho aí para o Banco Central. Continuando e olhando aqui um pouquinho para o setor internacional, o governo chinês, que nós falamos aqui quase que diariamente, que sempre tenta interferir em alguns setores da economia. O último ali foi setores aí voltados a jogos, né, com a proibição, inclusive, de quantidade máxima de horas que os jovens, as crianças podem jogar online lá na China. E recentemente aí foi confirmado, então, no dia de ontem, a China aí continuou com o seu movimento de interferência em diversos setores e assumiu o governo chinês, então, um cargo no conselho de administração da ByteDance. A ByteDance é a dona do TikTok, né? Então essa mudança aí nas cadeiras também pode ter desdobramentos olhando aí para o mercado financeiro e óbvio trazer aí volatilidade aí para o mercado de ações também, com o governo chinês fazendo parte do conselho de administração agora do TikTok e de outras marcas, outras empresas aí da ByteDance. O Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano mais dividido, e uma atuação mais amena de Powell, de Jerome Powell, que é o atual presidente, é o que alguns especialistas enxergam aí como próximos passos aí, em relação à redução de estímulos e aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos pós-pandemia. Nós temos inclusive a discussão aí na possível manutenção por mais 4 anos de Jerome Powell, né? Deve ser agora no mês de setembro, na primeira quinzena, divulgado pelo presidente Joe Biden, se ele reconduz o Jerome Powell a mais 4 anos ou troca, né? Existem aí duas frentes dentro do Congresso aí que acabam gostando da atuação de Jerome Powell e alguns progressistas querendo uma mudança na gestão do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Isso pode trazer desdobramentos, mas o momento aí realmente parece que o Federal Reserve vai ficar mais dividido, né? Como os próprios especialistas falaram. Na sexta-feira nós vimos aí isso acontecer com alguns diretores do Federal Reserve falando que tem que antecipar a redução aí de estímulos através da redução de compra de títulos, né? Enquanto outros se manifestavam aí apoiando Jerome Powell, que fazia também o discurso dizendo que os indicadores, principalmente olhando aí para a geração de emprego lá nos Estados Unidos, que vão dizer o momento aí de começar a retirar os estímulos e que os juros não devem ser aumentados até o final de 2023. Essa é a perspectiva, até mesmo porque os Estados Unidos tiveram uma crise lá, olhando a crise do subprime, né, que demorou um pouco mais para sair dessa crise, muito pelo posicionamento também e pela aceleração na redução de estímulos do Banco Central norte-americano. Jerome Powell parece então que não quer seguir o mesmo caminho, por isso essa visão de ele ter uma atuação mais amena em relação a essas mudanças. Óbvio, o mercado é soberano e aguardamos aí notícias dos próximos capítulos, mas essa é a perspectiva aí que deve dar uma tranquilizada também no mercado norte-americano e no mercado global. Estudo comprova aí que a vacina da Moderna produz 2 vezes mais anticorpos que a vacina da Pfizer, então também importante olhando para a questão de imunização em massa, né? E
quanto mais a população estiver imunizada, mais fácil aí para retomarmos uma vida normal. Lembrando, como falávamos anteriormente também, a Europa tem incitado aí que os seus moradores façam viagens aos Estados Unidos somente aí se for muito necessário, para evitar também contaminações aí pela variante Delta. E nos Estados Unidos, boa parte da população não quer tomar a vacina ou não tomou uma segunda dose, por isso aí esse aumento tão grande de casos de Covid pela variante Delta. E aumenta aí a quantidade de estabelecimentos que solicitam e que irão solicitar o passaporte de vacinação. Não só estabelecimentos, mas estados e municípios fazendo exigências aí nesse sentido, principalmente aí para a retomada de eventos públicos, né? Já falávamos nesses desdobramentos no dia de ontem, e essa deve ser uma tônica que continua aí durante a semana, com novas entidades também apoiando esse tipo de ação, para evitar assim a manutenção aí da pandemia e novas contaminações por Covid-19. Entrando aqui um pouquinho no setor corporativo, a crise logística, né, com atrasos e containers parados, aumenta aí o custo de fretes e a escassez de suprimentos, né, fazendo com que também aconteça uma maior inflação, né? Lembrando, a inflação ela vai ter a oferta e demanda como seu maior expoente, né? Quanto maior a oferta em relação à demanda, menor o preço, e quanto maior a demanda em relação à oferta, o preço tende a aumentar. Então, com isso aí, vemos aí essa crise logística aí, diversos portos, principalmente olhando os portos chineses, com containers parados, não dias nem semanas, mas em alguns casos meses, por conta aí da Covid-19, e isso tem causado aí diversos problemas em relação à logística, atraso e principalmente aí ao preço aí de suprimentos que são transportados de um lado para o outro do mundo. Olhando para outros aspectos e algumas movimentações de M&A e aquisições que podem movimentar o mercado nessa semana, a Ânima Educação negocia a compra do Centro Universitário de Brasília por cerca de 800 milhões de reais. Então podemos ter Ânima aí também indo às compras. A Unipar promete ir às compras também e pode fazer uma proposta aí por ativos da Braskem no ABC Paulista, né? Lembrando que a Braskem existe aí a perspectiva principalmente da Novonor, que é a antiga Odebrecht, vender parte dos ativos da Braskem ou toda a sua fatia aí da Braskem, fracionando isso em ativos. Ontem falávamos aí sobre a possibilidade aí de troca de ativos da Petrobras com a Novonor, ativos da Braskem, justamente aí continuando esse movimento. Temos também a divulgação aí de que a Sul América anunciou uma proposta aí para adquirir a HB Saúde, né, do estado de São Paulo, por 485 milhões. O setor de saúde movimentando bastante aí, como eu sempre falo aqui, desde final de 2019, 2020 e continuando esse movimento em 2021. Não é recomendação de compra, apenas trazendo aí um setor que tem crescido a movimentação, principalmente de aquisições e M&As. E prestadores de serviço e fornecedores da Petrobras vão entrar na justiça para cobrar gastos extras com a pandemia. A Petrobras, a princípio, não se manifestou quando foi solicitado aí recálculo aí de alguns contratos desses prestadores de serviços, e os prestadores de serviços são cerca de 30 empresas que devem entrar em conjunto aí nessa ação contra a Petrobras. Eles dizem aí que em alguns casos o aumento de custos aí por conta da pandemia e das regras aí de saúde pública para continuar prestando os serviços corresponde aí a quase 15%, né, o aumento dessas despesas corresponde a quase 15% do contrato aí que existe com a Petrobras. Isso obviamente pode mexer com o mercado, aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Agora já são 6h19 da manhã, vamos dar uma olhadinha em abertura e fechamento de mercado. Nós já temos desde as 5 horas da manhã as bolsas chinesas fechadas lá na Ásia. China fecha em queda de 0,66% a 14.328 pontos, fechamento aí do dia de hoje. Ainda se mantendo na Ásia, Nikkei lá no Japão
A bolsa Nikkei fecha em alta de 1,08 a 28.089 pontos. E olhando aí para os demais mercados, perspectiva aí de alta nas principais bolsas globais no dia de hoje, um dia mais tranquilo, com menor volatilidade é o que se espera, principalmente aí para algumas bolsas, olhando nesse momento aí, DAX na Alemanha sobe 0,75, o CAC na França sobe 0,30 e o Reino Unido nesse momento está lateralizando, lembrando que no Reino Unido ontem nós tivemos feriado, então ele está lateralizando nesse momento aí, queda de 0,06%. Pré-market das bolsas norte-americanas, nós temos aí Dow Jones subindo 0,20%, S&P 500 subindo 0,25 e Nasdaq subindo 0,30 nesse momento. Essa é a perspectiva aí para o dia de hoje. E Bovespa deve seguir as bolsas norte-americanas também, mas lembrando, o mercado é soberano e como ontem nós tivemos um descolamento, isso pode se repetir ou o cenário interno potencializar os resultados. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia conosco aqui, seja você que nos assiste ao vivo ou você que nos assiste posteriormente gravado. Não esqueça então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo aí com outros colegas, outras pessoas que gostam do mercado financeiro e acessa um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo também em PDF e consultar a qualquer momento do seu dia. Bom fechamento de mês para nós, bons negócios e bom restante de semana. Tchau, tchau.